Olá, queridos, prazer em revê-los, tá? Basicamente, o conteúdo de hoje, ele é bem simples, ele é bem tranquilo, ele é bem de boa, tá? Então relaxem e fiquem tranquilinhos, tá? E tem um macetezinho que ajuda muito, tá ok? Então veja bem, só para recapitular, tá? Na aula passada, isso quando eu falo na aula de gramática passada, nós vimos, tá? Nós realmente vimos o porquê, né, que nós estudamos os pronomes relativos, né? E aí nós iniciamos as orações subordinadas adjetivas, tá? Na página 66, eu estou com o livrinho de vocês em mãos, ó, tá? O que acontece? Na página 66, aliás, 65, perdão, nós vimos, tá, que a oração subordinada adjetiva é aquela que tem o valor de um adjetivo e exerce a função de adjunto adnominal, tá ok? Até aqui, beleza. Nós também vimos que ela pode não, tá? Ela sempre é iniciada por um pronome relativo, né? O que, quem, qual, onde, como, tá? Como não? Cujo, perdão, tá? E aí, nós vimos que ela sempre refere-se a um antecedente, a um substantivo ou pronome que está na oração principal logo antes do pronome relativo, tá ok? Além disso, eu expliquei para vocês que vocês podem ter um pouquinho de dificuldade. Vocês podem ter um pouquinho de dificuldade na questão de você identificar, mas se é uma oração subordinada adjetiva ou uma oração subordinada substantiva. Por quê? Porque o que ele pode ser tanto um pronome relativo como uma conjunção integrante. E aí eu expliquei para vocês o que. Olha aí, falando o que, explicando o que. Que você primeiro observa a frase e você substitui o que por o qual e suas variantes, tá? Se você conseguir substituir, ele é um pronome relativo e, portanto, nós temos uma oração subordinada adjetiva. Se tu não consegue substituir, nós temos o que? Conjunção integrante, e aí nós já temos uma oração subordinada substantiva, tá ok? Isso é importante, isso é muito importante, tá? Para vocês diferenciar as duas. E aí eu expliquei também como reconhecer a oração adjetiva. Eu expliquei que primeiro nós achamos os verbos da oração principal e da oração subordinada, ok? E aí, depois que você acha o verbo, você procura o pronome relativo, né? Você vai lá e circula ele, tá? E logo atrás do pronome relativo, nós temos, né, o termo que antecede ele é o termo que ele substitui, que ele antecede aí, né, para evitar repetição, tá ok? Depois que eu achei os dois verbos, né, que eu achei o pronome relativo e eu achei o termo que ele substitui, tá? Eu vou separar a oração principal da subordinada, tá? Como é que eu faço isso? O pronome relativo, ele inicia a oração subordinada adjetiva. Então, geralmente, tudo aquilo que está depois, né, geralmente a partir do pronome relativo, é a oração subordinada adjetiva. Só que você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Vou explicar, tá? Porque às vezes a oração subordinada adjetiva, ela vem no meio da oração principal, tá ok? Então, tem lá a oração principal, a oração subordinada adjetivo e o restante da oração principal no finalzinho, tá? Depois, eu expliquei para vocês,
tá? Que a oração adjetiva pode ser iniciada por preposição, tá? Semelhante às orações subordinadas substantivas, completiva nominal e objetiva indireta. Não sei se vocês lembram, que nós separamos, né, a partir da preposição, tá ok? E aí, nós vimos que ela pode ser iniciada por preposição e que isso acontece quando um verbo que exige complemento introduzido por preposição está em uma oração subordinada adjetiva, né? Só que, nesse caso, a preposição vem antes do pronome relativo, tá ok? Então, quando na oração subordinada eu tenho um verbo que pede preposição, tá? Essa preposição vai vir antes do pronome relativo e não depois do verbo. Basicamente isso, tá? Isso é um resumozão do que eu expliquei. Pois bem, eu falei disso e é importante para vocês saberem diferenciar, identificar e tudo. Porém, contudo, todavia, eu esqueci, na verdade não é nem que eu esqueci, eu só deixei para essa aula mesmo, tá? De mostrar a classificação das orações subordinadas adjetivas, tá? Relaxem, fiquem de boa, porque nós só temos duas. E é muito simples. Tá ok? Então, vejam bem. Vejam bem, tá? Quando nós observamos o adjetivo, tá? Aquela palavra que caracteriza o substantivo, né? Que nós aprendemos assim, tá? Nós, né? Não sei se vocês já perceberam, mas nós podemos perceber que ele tem duas funções, tá? Ou o adjetivo restringe o sentido do substantivo, ou ele explica o sentido do substantivo, né? Ele explica o substantivo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vou colocar aqui, ó. Já pronto, deu certo. Ó, coloquei em caixa alta mesmo, tá? Vamos observar esse primeiro exemplo, tá? Noite fria, tá? Nesse caso, nós temos um adjetivo restritivo, tá? Que ele limita, restringe o sentido do substantivo, atribuindo-lhe uma característica particular e dando a entender que nem toda noite é fria, tá? No outro exemplo, no segundo exemplo, nós temos o mesmo adjetivo, tá? Só que nesse caso ele é um adjetivo explicativo, ele tem a função de explicitar uma característica contida no próprio significado do substantivo, já que toda neve é fria. Então veja bem, tá? Quando eu falo de adjetivo restritivo, né, quando eu falo assim, noite fria, eu estou querendo, né, o adjetivo restritivo ele particulariza, né? Não é toda noite, é aquela noite, né? E quando eu falo de adjetivo explicativo, eu generalizo, tá? São todos, né? E aí, de acordo com né? De acordo aí com essa função de restringir ou de explicar, nós temos dois tipos de orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetiva restritiva e a oração subordinada adjetiva explicativa, tá? E eu vou colocar para vocês, tá? Vou voltar para os exemplos que vai ficar mais fácil de explicar. E aí, ó, um exemplo de oração subordinada adjetiva restritiva. Os livros que tomei emprestados da biblioteca são muito antigos, tá? Então, se você observar aí, né, a oração subordinada adjetiva que está em negrito, ela restringe o sentido do nome livros, tá? Então, assim, os livros que tomei emprestados da biblioteca são muito antigos, né? Dá a entender, tá ok? Que não são todos os livros que são antigos, mas especificamente aqueles que ela tomou emprestado. Você consegue perceber isso?
né? Então, ó, tá restringindo aí, tá? Não se aplica a todos os livros, se aplica somente a um grupo. Que grupo? Aqueles que ela tomou emprestado da biblioteca. Tá ok? Além disso, nós temos a oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Por exemplo, os oceanos que nos fornecem alimentos estão sendo poluídos, tá? Vou colocar aqui de caiu, perdão. Se você perceber, tá? Essa oração em destaque, que tá em negrito, é a oração subordinada adjetiva, ela não está restringindo o significado do substantivo oceano, tá? Ela não está, ou seja, ela não está fazendo referência somente a um oceano específico ou somente a uma parte, mas a todos, tá? E, além disso, ela explicita uma característica que é própria, que é a característica de fornecer alimentos, tá? Então, observa aí, tá? Só para você ver como é interessante. Ela, tá? A restritiva, ela restringe, né? Ela se refere a um grupo específico, e a explicativa particulariza, se estende a todo o grupo, tá ok? Continuando aqui. Opa! Nas orações adjetivas, a presença ou a ausência das vírgulas determina o sentido que se pretende dar à frase, tá? Como assim? Eu vou explicar melhor, tá? Eu coloquei, basicamente, vocês lembram, não sei se vocês lembram, mas nós vimos, né, quando nós estudamos ambiguidade, nós vimos às vezes que a pontuação ela pode mudar todo o sentido da frase. Pois bem, é exatamente o que acontece aqui, tá? Eu coloquei, né, 2 exemplos, tá? Basicamente a mesma manchete, só que o jornal A ele diz o seguinte: os candidatos que fizeram propaganda irregular foram multados pela Justiça Eleitoral, tá? E o jornal B diz assim: os candidatos que fizeram propaganda irregular foram multados pela Justiça Eleitoral, tá? Então, basicamente, o que acontece? Tá? O que acontece aqui? O jornal A, tá? Ele usa uma oração adjetiva restritiva, tá? Então, quando ele fala os candidatos que fizeram propaganda irregular foram multados pela Justiça Eleitoral, não é todos os candidatos, é apenas um grupo, um número específico, tá ok? E quando eu digo os candidatos que fizeram propaganda irregular foram multados pela Justiça Eleitoral, né? O uso da vírgula dá a entender, tá, que foram todos os candidatos que fizeram propaganda irregular, tá? Por isso que eu falei que na restritiva você particulariza, tá? Tem exceções, tá? E na explicativa se estende a todo o grupo, ok? E por que isso acontece, tá? Na linguagem oral, o período com oração restritiva é falado de forma contínua, sem pausa, tá ok? Por isso, no texto escrito, essa oração não é separada por vírgulas, tá? Já na linguagem oral, o período com oração adjetiva explicativa apresenta pausa antes e depois dela. Por isso, na escrita, essa oração fica separada por vírgula, tá? Então, só para deixar claro o macete, a lógica aqui. O que tu vai fazer? Se não vier entre vírgulas, é restritiva. Se vier entre vírgulas, é explicativa.
Só isso tu já diferencia. Acabou. Tá ok? É algo bem simples. É um macete muito fácil, tá? Então, se eu peço para classificar, o que você faz? Você observa se tem vírgula. Se vem entre vírgulas, é explicativa. Se não vem, ela é restritiva, tá? Lembrem-se disso, que isso é muito importante. Deixa eu olhar aqui, coloca aqui, ó. Além disso, tá? Isso é importante, as orações podem se apresentar sob a forma desenvolvida, iniciada por preposição, por pronome relativo, perdão, e com verbo conjugado, ou podem vir na forma reduzida, tá? Que é sem pronome relativo e com verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio, tá? Não sei se vocês lembram das orações subordinadas substantivas, né? Mas é a mesma coisa, tá? É basicamente a mesma coisa, acontece o mesmo, tá? Vou colocar aqui de novo. Opa! Vou colocar aqui, ó. E aí, um exemplo de oração subordinada adjetiva desenvolvida. Na manhã fria, viam-se pessoas que caminhavam para o trabalho. Né? Então, observa que nós temos o que e o verbo flexionado. Né? E como é que isso ia ficar aqui? Tá? Como é que aqui ia ficar na forma reduzida? Eu esqueci de colocar, perdão, tá? Deixa eu olhar aqui. Esqueci de colocar. Como é que ia ficar aqui? Deixa eu ver se... Na manhã fria, viam-se pessoas Então aí, ó, ajeitei aí, tá? Forma desenvolvida, na manhã fria, viam-se pessoas que caminhavam para o trabalho. E na forma reduzida, na manhã fria, viam-se pessoas caminhando para o trabalho, tá? Então é basicamente isso. Não é difícil, tá? Só basta lembrar que se vier entre vírgulas é explicativa, se não, ela é restritiva, tá? E isso já basta para você classificar, tá ok? Então basicamente é isso, não deixem de fazer as atividades, por favor. Não deixem de participar das aulas, tá? Não deixem de tirarem as dúvidas, tá? Enfim, não deixem de participar para que eu possa acompanhar o aprendizado de vocês, tá ok? Beijão, um abraço, fiquem bem e até a próxima.